Boa noite. Boa noite. Os crimes digitais causaram um prejuízo de mais de R$1 bilhão no ano passado. O levantamento foi feito por uma plataforma de vendas online. Numa dessas fraudes, uma aposentada teve a conta invadida por criminosos que usaram inteligência artificial para criar um vídeo em que ela recomenda uma plataforma de investimentos. A Juliana teve a conta de uma rede social invadida por criminosos que usaram a página para divulgar uma falsa oportunidade de investimento. Para convencer os contatos dela a transferir dinheiro, eles criaram um vídeo com a ajuda de inteligência artificial em que Juliana recomenda o negócio. Olá, eu participei e ganhei. Eu indico a todos o Gabriel. Eles usaram uma partezinha do vídeo que tinha eu recomendando o meu dentista. Eles fizeram uma montagem, sim. Uma amiga da Juliana acreditou no falso vídeo. Amiga de uma vida toda que investiu dinheiro. E ela perdeu. Perdeu R$400. As imagens foram feitas com a técnica do deepfake, em que o rosto e a voz de uma pessoa são manipulados. Especialistas alertam que está cada vez mais fácil usar a inteligência artificial para criar vídeos. É uma questão de minutos. São imagens tão realistas que fica difícil perceber a manipulação. Por isso, fraudes usando a tecnologia das chamadas deepfakes devem aumentar. E até recentemente, nós precisávamos de supercomputadores para processar essas informações. Cada dia, esses algoritmos estão mais eficientes e os computadores mais rápidos. Então, há um processo de democratização e aumento da acessibilidade a essa tecnologia pela população em geral. É preciso uma análise mais detalhada para identificar a fraude? Olhares enviesados, movimentos de lábio, falta de sincronismo entre o lábio e a voz, entonação de voz, são dicas de que aquela imagem é falsa e sendo gerada por computador. Segundo um levantamento de uma plataforma de vendas online, no ano passado os brasileiros perderam mais de R$1 bilhão em golpes. Os crimes mais comuns na internet foram o falso pagamento de boletos, a invasão de conta e a coleta de dados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, apenas no ano passado foram abertos 707 inquéritos contra crimes praticados pela internet. A Juliana recuperou a conta da rede social, mas ainda se sente abalada. Uma mistura de raiva, de ódio, de você querer justiça, de querer fazer o que é certo e não consegue. Foram presos hoje 3 suspeitos de envolvimento na morte de um advogado no Rio de Janeiro. A polícia quer saber agora quem foi o mandante do crime. César Daniel Mondego de Souza foi preso em casa, na zona norte do Rio, e levado para a delegacia de homicídios. A investigação aponta envolvimento dele na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, no centro do Rio, há uma semana. César estaria monitorando a rotina da vítima com a ajuda de Eduardo Sobreira, que se apresentou à delegacia no fim da tarde. Câmeras de segurança obtidas pelos investigadores mostram o suspeito no dia do crime saindo do banco do carona do veículo usado para vigiar Rodrigo. Ele entra em um prédio na Barra da Tijuca, na zona oeste, onde encontra com um homem que ainda não foi identificado. César nega qualquer envolvimento com o crime. Em depoimento, ele afirmou que conheceu Eduardo no Exército e que o encontrou por acaso no centro, onde combinou uma corrida até o condomínio. Ele diz que conhece o Eduardo e que utilizou, de fato, uma viatura de aplicativo que era conduzida pelo Eduardo, que era da propriedade do Eduardo, sem maiores detalhes. O suspeito era funcionário comissionado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro desde 2019 e chegou a ganhar R$6 mil por mês. César deixou o cargo em março deste ano e a vaga seria ocupada por Eduardo, mas a nomeação foi suspensa após a repercussão do caso. Outro suspeito do crime, o policial militar Leandro Machado da Silva, se entregou no fim da manhã. De acordo com as investigações, Leandro foi o responsável por alugar um dos carros usados no crime e também por coordenar toda a ação. A defesa nega.
Ele alugava esses carros e qualquer pessoa que precisasse, eu quero trabalhar, a maioria era para aplicativo. Então ele sublocava para essas pessoas por um preço. Era só isso. Ele não participou do crime. Leandro já foi preso por outro homicídio e seria a segurança de Vinícius Pereira Drummond, filho do contraventor do Jogo do Bicho, Luizinho Drummond, morto em 2020. A defesa de Vinícius nega qualquer ligação com o assassinato. Uma das linhas de investigação para o crime aponta que Rodrigo estaria interessado no mercado de apostas eletrônicas. Uma testemunha afirmou que ele estava começando a advogar para clientes vinculados com jogos de cassino online e que já havia encontrado pessoas para investir no novo negócio. A investigação continua para tentar prender outros suspeitos e descobrir o mandante do crime e a motivação. Não se trata de amador. São profissionais, que fizeram um trabalho minucioso de levantamento da rotina da vítima. Então a responsabilidade hoje da Polícia Civil é com a verdade real, o que efetivamente aconteceu. Veja agora outras notícias do dia. São Paulo decreta emergência por causa da dengue. Estudo indica que a doença pode causar prejuízo de 20 bilhões de reais à economia. Presidente Lula assina decretos para melhorar acesso à alimentação. Índia anuncia a prisão de todos os suspeitos de estuprar turista brasileira. Na superterça, democratas e republicanos decidem os candidatos que vão disputar as eleições americanas. 3 mulheres já sofreram algum tipo de assédio na cidade de São Paulo. O transporte público segue como o local onde elas mais sentem medo. Na maior cidade do país, uma companhia indesejada acompanha as mulheres. A insegurança. O medo de gestos, olhares incômodos ou comentários invasivos enquanto vão para o trabalho, escola, mercado. É o que mostra uma pesquisa divulgada hoje. 2 a cada 3 mulheres entrevistadas disseram já ter sofrido algum tipo de abuso na cidade de São Paulo. Ou seja, foram perseguidas ou se sentiram ameaçadas. O transporte público é onde elas correm mais risco. 44% das paulistanas foram vítimas de assédio no ônibus, trem ou metrô. Essa mulher, que não quer mostrar o rosto, foi importunada sexualmente por um passageiro. Ele veio para de trás de mim. E aí começou a ter a parte do abuso. Ele começou a se esfregar em mim. Eu fiquei muito constrangida na hora. Depois do transporte público, o lugar mais perigoso para elas é a rua. Outro dado da pesquisa aponta que 1 em cada 4 paulistanas foi agarrada, beijada sem consentimento em outra situação. Os dados revelam esse medo, essa falta de segurança para que elas circulem livremente. Quase metade das entrevistadas vê no aumento das penas uma medida prioritária para combater o assédio e a violência contra a mulher. Para esta promotora de justiça, é preciso colocar em prática o que já está previsto na atual legislação. Preciso que os gestores públicos, municipais, estaduais, federal, cumpram a previsão aí de elaboração de uma agenda de transformações que foi prevista na Lei Maria da Penha e que ainda não está cumprida, ainda não saiu do papel. E eu falo das políticas que vão garantir às mulheres acesso a direitos fundamentais. O estudo também questionou a divisão de tarefas domésticas. As mulheres declararam fazer a maioria das atividades em casa, em comparação com os homens. A gente percebe que há um conjunto de questões que traduzem uma questão de uma sociedade efetivamente machista que a gente tem. E que a gente tem que enfrentar esses problemas olhando dessa maneira. A polícia da Índia anunciou que prendeu todos os envolvidos no estupro de uma brasileira na semana passada. Hoje foram presos mais 5 suspeitos. Ao todo, 8 agressores foram identificados. Segundo as autoridades, eles confessaram ter violentado a influenciadora Fernanda Santos e agredido o marido dela, o espanhol Vicente Barbeira. O casal foi atacado enquanto acampava no distrito de Dunka, no nordeste da Índia. A Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar vão investigar um PM que baleou um entregador no Rio de Janeiro. O homem se negou a subir no apartamento para levar a comida. Ele está internado em estado grave.
na manifestação A Revolta dos Entregadores de Aplicativos. O grupo se reuniu mais uma vez em uma praça, na zona oeste do Rio, e pediu punição para o policial que atirou contra um colega. Justiça! 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 A vítima é Nilton Ramon de Oliveira, de 25 anos, que se envolveu em uma discussão ontem à noite com o policial militar Roy Cavalcante. O tumulto começou quando o PM se recusou a descer até a portaria do condomínio para retirar um lanche entregue por Nilton. Inconformado, o policial seguiu o entregador, que estava de bicicleta, até a lanchonete de onde partiu o pedido. Parte da briga foi gravada. Depois houve o disparo na perna de Nilton, mas não há imagens desse momento. O rapaz segue hospitalizado em estado grave. O cabo da PM prestou depoimento na delegacia. Disse que agiu em legítima defesa, já que o entregador tentou tirar a arma dele. Afirmou ainda que Nilton incitou outros entregadores. Após ser ouvido, Roy Cavalcante foi liberado. De acordo com a Polícia Civil, as imagens estão sendo analisadas e testemunhas serão ouvidas na investigação. A Corregedoria da Polícia Militar também abriu um procedimento para apurar o caso. A defesa de Roy Cavalcante não foi localizada. A plataforma de entregas onde Nilton trabalha lamentou o ocorrido e informou que prestará total apoio à família da vítima. E reforça que o entregador não tem obrigação de subir com o pedido. A gente orienta tanto entregadores quanto clientes que a entrega tem que ser realizada no primeiro ponto de contato, ou seja, no portão da residência ou na portaria do condomínio. Então ele agiu corretamente nesse caso. Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram que nos últimos 8 anos, 44 entregadores foram baleados na região metropolitana do Rio. 36 morreram. A gente pede segurança, não desmerecendo a profissão de quem trabalha com serviço de quarto, mas não somos garçons para fazer serviço de quarto, nós somos entregadores. Os 144 mil casos este ano, com 33 mortes. Para aumentar a cobertura da vacinação, algumas cidades têm aplicado as doses dentro das escolas. No corredor, ansiedade. Valia até dar uma espiadinha lá para dentro da sala. Às vezes dá um certo receio da agulha. Tô com medo, muito medo. Eu nunca tomei vacina na escola. A aplicação da vacina só é feita com a autorização dos pais. A Pietra até tentou escapar, mas não teve jeito. Tava tentando convencer meu pai, só que eu tentei até esconder o papel, só que ele achou. Levar a vacinação para as escolas foi a tentativa de aumentar o índice de imunização. A campanha de vacinação aqui no município de Guarulhos começou no dia 20 de fevereiro. O município recebeu cerca de 34 mil doses do Ministério da Saúde. Mas em 15 dias, pouco mais de 6 mil crianças com idades entre 10 e 11 anos foram imunizadas. Esse número não representa nem 14% do público-alvo da campanha. E esse cenário se repete em outras cidades do país. Segundo o Ministério da Saúde, 521 municípios do país receberam 1.235.236 doses da vacina. Mas até o último sábado, apenas 182 mil doses foram aplicadas, o que corresponde a menos de 15% da meta. A vacina é importante e protege contra os 4 sorotipos da dengue. Ainda mais agora que os números dispararam no país. Hoje, o governo estadual decretou emergência contra a dengue. E nós atingimos o número de 311 casos por 100 mil habitantes. A gente vai acompanhando a doença no dia a dia, né? E enquanto nós estivermos nessa caracterização de epidemia, é onde o decreto vai perdurar. A Prefeitura da capital paulista começou a usar drones para detectar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti. Os equipamentos aplicam larvicida em locais onde os agentes não conseguem chegar, como telhados e terrenos baldios. 15 bairros estão em situação de epidemia. O Brasil passou de 1.200.000 casos de dengue este ano e quase 300 pessoas morreram por causa da doença no país. Com a explosão de casos e a superlotação de hospitais, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe.
foi a saída encontrada pelo Ministério para diminuir a pressão sobre o sistema de saúde. Além da epidemia de dengue, é preciso enfrentar o aumento dos casos de gripe e de Covid. As vacinas já começaram, as de influenza, a serem distribuídas para os estados, então esperamos que isso, claro, sempre tem a organização local, planejamento. Amanhã será publicada uma nota técnica do Programa Nacional de Imunizações, dizendo exatamente os grupos. Outra mudança que o Plano Nacional de Imunizações deve publicar amanhã é a faixa etária da vacinação contra a dengue. Hoje, o cronograma nacional orienta que estados e municípios vacinem crianças de 10 e 11 anos. Mas depois que estados pediram a ampliação, o Ministério deve autorizar a vacinação para adolescentes entre 12 e 14 anos. O Ministério da Saúde anunciou que liberou desde a semana passada 44 bilhões de reais para os estados e municípios que decretaram estado de emergência por causa da dengue. A pasta disse que tem procurado atender a todos os estados e municípios, independentemente da situação epidêmica de cada local. Nós estamos atendendo todos os decretos, nós não fazemos avaliação de critérios epidemiológicos, né? Nós acatamos os decretos que chegam e estamos trabalhando com estados e municípios para os seus planos de contingência e o que precisa ser feito. 9 estados já decretaram emergência por dengue. Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. A dengue é considerada epidêmica quando as infecções atingem 300 casos por 100 mil habitantes. No Brasil, a taxa de incidência já chega a 597 casos por 100 mil habitantes. E um estudo alerta que o aumento de casos de dengue deve gerar um impacto de mais de 20 bilhões de reais na economia brasileira este ano. Nesta rede de supermercados de Belo Horizonte, quase 50 funcionários precisaram se afastar desde o começo do ano por causa de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A Natália estava na lista. Depois de 7 dias eu retornei, mas ainda com a mobilidade um pouco reduzida. Sem mão de obra suficiente para cobrir todas as funções, foi preciso encontrar alternativas para evitar que o atendimento fosse afetado. Às vezes impacta na frente de caixa e o cliente vê uma fila maior, acaba deixando a compra porque não quer esperar, né? Tanta gente doente impacta também a economia do país. Um estudo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais aponta que o custo da epidemia pode chegar a 20 bilhões e 300 milhões de reais. São efeitos da redução da produtividade nas empresas e dos custos com o tratamento dos pacientes. A estimativa mostra que, do total, 5 bilhões de reais devem ser gastos com os pacientes e outros 15 bilhões são prejuízos com a queda na produtividade. Para se ter uma ideia do tamanho do impacto, com todo esse valor, seria possível pagar o Bolsa Família para 3 milhões de famílias por ano. Então, geraria um efeito sistêmico em outros setores, seja uma vez que a empresa dela vende, deixa de produzir, deixa de consumir. Os exemplos de afastamento estão por toda parte. Eu precisei me afastar durante 5 dias e esse período é o início, você tem muita febre, você tem dor de cabeça, você tem dor nas juntas no corpo inteiro. Outros países da América do Sul enfrentam um surto de dengue. O número de casos chegou a triplicar. Segundo a OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, o Brasil é o país com mais casos da doença, seguido de Paraguai e Argentina. Mas Colômbia e Peru também enfrentam alta no número de casos. Um levantamento da OPAS revelou que neste ano os casos de dengue começaram a ser registrados mais cedo. O total de suspeitas da doença triplicou nas primeiras 7 semanas do ano, de 440 mil para mais de 1.400.000, em comparação com o mesmo período do ano passado. As condições climáticas e socioeconômicas são consideradas as principais causas para o surto de dengue no continente. A cesta básica dos brasileiros vai mudar para ficar mais saudável. Assunto para Luiz Fara Monteiro, de Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Excelente noite a você, a Salsa e a todos que nos acompanham. O presidente Lula assinou hoje 2 decretos voltados à segurança alimentar e ao combate à fome no Brasil. E segundo o próprio governo, mais de 20 milhões de brasileiros ainda convivem com a fome no país.
As medidas foram assinadas durante reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O CONSEA entregou ao presidente Lula as propostas para o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional para o período de 2024 a 2027. Um dos decretos regulamenta o programa Cozinha Solidária. Criadas por iniciativa popular durante a pandemia de Covid, as cozinhas solidárias foram importantes durante a crise sanitária, mas continuam distribuindo comida em 13 estados e no Distrito Federal. Com a regulamentação, agora serão adotados critérios de participação no programa. E o governo federal vai liberar investimentos de cerca de 30 milhões de reais. O governo também alterou a composição da cesta básica, que deve ficar mais saudável. Com a mudança, alimentos in natura ou minimamente processados deverão ser maioria na cesta. A mudança busca diminuir a presença de alimentos ultraprocessados que aumentam o risco de doenças, como câncer e obesidade, por exemplo. Em tom de cobrança, o presidente Lula ressaltou que o principal objetivo do governo é o combate à fome. O último levantamento do governo federal aponta que mais de 21 milhões de pessoas estão na extrema pobreza no país. Acabar com a fome é prioridade zero deste país. Criança desnutrida não pode esperar. Pessoas que não tomam café e não almoçam não podem esperar. É um compromisso de honra nosso, é um compromisso de fé, é um compromisso de vida a gente acabar com essa maldita doença chamada fome que não deveria existir num país agrícola como o Brasil. Agora a gente vai falar de um assunto que interessa ao seu bolso, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica reduziu os valores das bandeiras tarifárias na conta de luz. A maior queda foi na bandeira amarela, que passou de R$ 2,99 para R$ 1,88 a cada 100 kWh. A bandeira vermelha, patamar 1, passará a ser de R$ 4,63. Já a bandeira vermelha, patamar 2, acionada em momentos críticos, será de R$ 7,87. O valor extra é cobrado sempre que há baixa nos reservatórios. Desde abril de 2022, a bandeira em vigor é a verde, ou seja, sem a cobrança extra. Eu volto daqui a pouquinho com outras notícias de Brasília e a gente volta agora ao estúdio com o Celso. Até já, Fara. Quase 30 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em 19 municípios do Acre por causa das cheias. 4 pessoas morreram por afogamento este ano. Em Rio Branco, o nível das águas continua subindo. O Rio Acre atingiu 17 metros e 86 centímetros hoje, na segunda maior marca da história. São 54 centímetros a menos do que o recorde. Há 10 dias estava em 15 metros e 46 centímetros. Neste bairro, às margens do rio, todas as casas já foram atingidas. Entrar ou sair daqui somente de barco. Esse ano ninguém esperava não, foi muito rápido e já superou o que era. Não tinha como saber não, né? Em alguns trechos, apenas o telhado não está debaixo d'água. Pessoas que moram em sobrados insistem em não sair. 97 abrigos públicos foram montados em todo o estado. Aqui em Rio Branco são 10 que recebem mais de 4 mil pessoas. Este aqui é o maior deles, com cerca de 3.500 desabrigados. Nós estamos trabalhando agora com a estimativa de 70 mil pessoas atingidas em todo o município, milhares de produtores rurais, milhares de pessoas aqui na zona urbana. A cheia também afeta a distribuição de água da capital. Bombas de captação foram danificadas. O abastecimento só deve voltar ao normal na sexta-feira. Os pagamentos do Bolsa Família serão antecipados para o dia 15 para as famílias de cidades atingidas que fizerem o requerimento. Nas últimas 2 horas, choveu 85 milímetros, quase metade do volume esperado para o mês na região central da cidade. Em alguns trechos, as ruas ficaram intransitáveis. Algumas pessoas foram resgatadas de barco. Esses 2 homens aí subiram no teto do carro para fugir da enchente. Pelo menos 8 áreas da cidade permanecem em estado de atenção por causa dos alagamentos. Amanhã, a previsão é de mais chuva na capital.
Os roubos na região com o metro quadrado mais caro de São Paulo cresceram mais de 34% em 2 anos. Hoje, 2 homens foram presos depois de fazer um casal de idosos reféns durante uma tentativa de roubo. Outros 5 suspeitos estão foragidos. A tentativa de assalto foi nesta rua tranquila e arborizada. Testemunhas dizem que eram 4 homens em 2 motos, 1 de carro e 2 a pé. O alvo era esta casa. O que se sabe até agora é que dos 7 assaltantes, os 2 que estavam a pé conseguiram entrar na casa onde vive um casal de idosos. A mulher foi agredida por um deles, enquanto o outro já estava fugindo com vários objetos, inclusive uma televisão. A polícia ainda não sabe de que maneira os ladrões tiveram acesso ao interior da residência. Vizinhos perceberam a movimentação e chamaram a Guarda Civil Metropolitana. Uma equipe chegou a tempo de impedir o roubo e trocou tiros com os assaltantes numa rua lateral. 2 carros que estavam estacionados foram atingidos. Os 2 assaltantes foram presos e os outros fugiram. Eu escutei pega ladrão e o bandido saiu correndo com a TV na mão. E nisso escutei mais ou menos 5 tiros. E eu falei, deve ter acertado o bandido, mas... E aí eles conseguiram fugir. A dona da casa teve um ferimento leve. A televisão e outros objetos foram recuperados. Prejuízo mesmo teve a dona deste carro que foi atingido pelos disparos. Fiquei com um pouco de medo, é uma situação bem complicada, né? O bairro onde a tentativa de roubo ocorreu tem o metro quadrado mais caro da capital paulista. A delegacia da região tem registrado um aumento no número de roubos. De 2021 a 2023, as ocorrências cresceram mais de 34%. Um galpão usado por criminosos para guardar carros furtados foi descoberto na zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, os veículos eram adulterados ali para serem vendidos na Bahia. 2 pessoas foram presas. Para muitos clientes, este galpão era um simples estacionamento. Marcos não imaginou que muitos carros guardados ali tinham acabado de ser furtados em diferentes regiões do estado. O responsável pelo falso estacionamento fingia ser um policial federal. Não tinha como a gente não confiar. A gente não vai pedir também a credencial do rapaz. Ah, se por isso, deixa eu ver se é funcional. Não, né? 18 veículos foram apreendidos. Peças de uma moto estavam escondidas numa sala. Esta caminhonete pertence a uma locadora e não foi devolvida. Aqui no galpão, os carros já com placas e chassis adulterados eram colocados num caminhão cegonha. O destino era quase sempre o mesmo, a Bahia, onde eram vendidos como se estivessem com a documentação regularizada. 3 armas foram apreendidas, entre elas um fuzil. A polícia também investiga se o local era utilizado para a prática ilegal de tiros. O motorista do caminhão cegonha e o responsável pelo galpão foram presos. A defesa dos suspeitos não foi localizada. Ele recebia qualquer tipo de veículo, às vezes até carga, se tivesse uma carga duvidosa, poderia ficar guardada lá até ela ter sua destinação. Só no ano passado, mais de 94 mil veículos foram furtados no estado de São Paulo, uma média de 258 ocorrências por dia. A polícia prendeu 10 integrantes de uma quadrilha especializada no roubo de cargas de cigarros no Rio Grande do Sul. Os criminosos são responsáveis por pelo menos 40 assaltos no estado. 2 motoristas que trabalhavam para uma empresa produtora de cigarros foram presos por envolvimento no esquema. O roubo acontecia durante a entrega. Os criminosos se aproximavam com um veículo parecido ao utilizado para o transporte da carga. O furgão da quadrilha foi adaptado para tentar despistar a polícia. O veículo que é utilizado para o transbordo da carga, ela tem por dentro dela, dentro da caçamba dela, ela é toda plotada em papel alumínio. Para quê? Para evitar o sinal dos rastreadores. Na semana passada, o furgão foi apreendido pela polícia. O motorista foi preso e uma carga avaliada em R$100 mil recuperada. O grupo criminoso é investigado por pelo menos 40 roubos de carga de cigarros em Porto Alegre e na região metropolitana. Segundo a Polícia Civil, essa é a maior quadrilha especializada nesse tipo de crime em todo o Rio Grande do Sul. O prejuízo para as empresas do setor é estimado em R$3 milhões.
A polícia apreendeu ainda 4 veículos utilizados pelos criminosos, além de placas clonadas que eram usadas durante a fuga. A investigação aponta que pelo menos 20 pessoas façam parte do esquema. Um hospital particular em Goiânia precisou ser esvaziado às pressas após ser tomado pela fumaça durante o incêndio. A fumaça começou a tomar conta dos corredores do hospital durante a madrugada. Já ouvimos o grito, né? Momento de pavor, de todo mundo querendo se salvar, né? Todos os pacientes da enfermaria e dos apartamentos foram levados para fora do hospital, que fica na região central de Goiânia. Marleide acompanhava a sogra, que iria fazer uma cirurgia. A gente só sentiu já o cheiro de fumaça, né? E a gente abriu a porta para ver o que estava acontecendo, o corredor estava inundado de fumaça. A rua do hospital ficou tomada por pessoas em macas ou cadeira de rodas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu na sala dos compressores, máquinas que são capazes de limpar o ar das unidades. Apesar das chamas não terem se espalhado, a fumaça invadiu as alas do hospital. As janelas da UTI tiveram que ser quebradas. Lá é vedado, então teve que fazer uma intervenção em algumas janelas, colocando ventilador para evacuar a fumaça que estava no ambiente. As 14 pessoas que estavam na UTI foram transferidas para o centro cirúrgico, que não foi afetado pela fumaça. Nenhum paciente ficou ferido. Uma enfermeira que inalou muita fumaça foi levada para um outro hospital. Ela já recebeu alta e se recupera em casa. Depois que as instalações foram vistoriadas pelos bombeiros, quem estava na rua foi autorizado a voltar para o hospital. Os atendimentos de urgência foram suspensos e as cirurgias vão ser remarcadas. A administração do hospital afirmou que o episódio serviu para fortalecer ainda mais as medidas de segurança na unidade. Um trem atingiu e arrastou um carro por mais de 60 metros em Bambuí, Minas Gerais. Repare que o motorista parece não perceber que o trem se aproxima, tenta cruzar a linha férrea, mas é atingido. Veja de novo. Com dores no peito e no braço direito, o motorista de 73 anos precisou ser levado ao hospital. Ele foi medicado e liberado. O maquinista não se feriu. Agora vamos voltar a Brasília com Luiz Fara Monteiro, porque o governo recuou e decidiu discutir o programa de incentivo ao setor de eventos. Fara. Foi isso mesmo, Salsi. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vai enviar um projeto de lei para discutir as mudanças no PERSE. O programa foi criado no início da pandemia para recuperar os setores cultural e de eventos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concordou em transformar em projeto de lei a discussão sobre a redução do PERSE, o programa emergencial de retomada do setor de eventos. A decisão veio após uma reunião nesta terça-feira com líderes da Câmara. O encontro foi na residência oficial do presidente da Casa, Arthur Lira. Nós assumimos o compromisso de votá-lo até final de março, começo de abril, no caso do PERSE. E o conteúdo, o ministro Haddad ouviu as ponderações e será reformulado, será corrigido uma série de imperfeições e erros do programa e virá num PL com licença constitucional. Do encontro sai um acordo para enxugar a proposta e possivelmente criar um fim escalonado para o programa. O projeto de lei em regime de urgência constitucional terá os detalhes definidos nos próximos dias pelo Ministério da Fazenda antes de ser enviado ao Congresso. Com a urgência, precisará ser analisado e votado em 45 dias na Câmara e no Senado. A ideia do ministro Fernando Haddad era acabar com o PERSE e, assim, aumentar a arrecadação. O programa representou uma renúncia fiscal de quase 25 bilhões de reais em 2022 e 2023. Muitas empresas foram criadas depois da pandemia, né? Então você tem uma série de inconsistências do PERSE que foram amplamente reconhecidas pelos líderes. O autor do programa, deputado Felipe Carreiras, disse que os líderes concordaram em redesenhar o PERSE após a reunião com Haddad. Se colocou à disposição, tanto ele como sua equipe, para a gente fazer o confronto dos números, dos dados que foram apresentados pelo setor, para a gente chegar a um entendimento e, a partir do projeto de lei, a gente rediscutir com filtros, com travas,
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também defendeu que o assunto seja tratado por projeto de lei. Nada impediria que fosse medida provisória, em tese, mas acaba que o projeto de lei prestigia o parlamento. Então, ninguém está negando a discutir novos parâmetros, uma modulação disso através de alteração legislativa, mas por projeto de lei é melhor do que por medida provisória, de fato. E aqui em Brasília, o presidente Lula está reunido neste momento com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e com líderes do Senado. A Ariane Bittencourt acompanha. Ariane, boa noite. Boa noite, Fara, e a todos. Além de Lula e de Rodrigo Pacheco, participam líderes do Senado e ministros do governo, como Fernando Haddad, da Fazenda, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais. O presidente quer agradecer aos senadores da base de apoio ao governo pela aprovação de projetos no ano passado. O governo também vai aproveitar para discutir de maneira informal pautas prioritárias para este ano, como a reforma tributária e a desoneração da folha salarial, aprovada por ampla maioria no Senado. No radar também estão a destinação de emendas parlamentares, o programa de apoio ao setor de eventos e a troca na presidência do Senado, prevista para o ano que vem. A iniciativa é parecida com o encontro promovido com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e deputados no mês passado. Fara? Obrigado pelas suas informações, Ariane. Eu fico por aqui e para você saber mais notícias de Brasília é só acessar o r7.com. A gente volta ao estúdio em São Paulo. Salce. Obrigada, Fara. O São Paulo anunciou mais um reforço para a temporada que pode estrear nas quartas de final do Paulistão. O atacante André Silva assinou contrato com São Paulo até o fim de 2027. O tricolor pagou o equivalente a 19 milhões de reais ao Vitória de Guimarães, atual quinto colocado do Campeonato Português. André Silva pode ser inscrito para a disputa das quartas de final do Paulistão, mas o São Paulo ainda precisa conquistar a vaga na última rodada da primeira fase. A Record mostra no domingo Ituano e São Paulo, com exclusividade na TV aberta. A transmissão começará mais cedo, às 4 da tarde. Veja a seguir, Câmara de São Paulo decide seguir com CPI para investigar o padre Júlio Lancelotti. Uma operação da Polícia Federal para o combate ao tráfico de animais silvestres apreendeu 300 aves na Bahia. Os bichos seriam vendidos ilegalmente pela internet. Algumas espécies eram anunciadas por R$25 mil. Nestas caixas, a Polícia Federal encontrou um filhote de arara vermelha e uma arara azul grande, espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. As aves estavam nesta casa, na periferia de Salvador. Segundo a polícia, os animais seriam vendidos em grupos de aplicativos de mensagens. Tem ciência que algumas aves vão para o Rio de Janeiro e, recentemente, inclusive, nós tivemos notícia que 12 araras azul de lia, que é um animal em extinção, foram encontradas em Togo, lá na África. Então, é possível que algumas aves dessas, inclusive, saiam do país. Em Camaçari e Simões Filho, cidades da região metropolitana de Salvador, a Polícia Federal encontrou 2 viveiros. Várias aves silvestres estavam em cativeiro, o que é ilegal. Espécies exóticas de fora do país também foram apreendidas. Elas chegam a ser anunciadas por até R$25 mil. Ao todo, a Polícia Federal apreendeu 300 aves. 4 pessoas foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico e maus-tratos de animais, associação criminosa e falsificação de selo público. As penas podem chegar a 15 anos de prisão. Um dos suspeitos ficou preso por maus-tratos. Os outros foram liberados e vão responder em liberdade. Nós não conseguimos contato com a defesa deles. Os animais apreendidos foram levados para centros de reabilitação. O helicóptero da Record flagrou criminosos descarregando mercadorias roubadas numa comunidade da zona norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no Complexo da Pedreira. As imagens mostram o momento em que caixas são jogadas para dentro de um imóvel, onde parece funcionar um bar.
Um blindado da Polícia Militar chega logo em seguida e parte dos criminosos foge. 2 suspeitos foram presos. A Câmara de Vereadores de São Paulo decidiu dar sequência ao encaminhamento do pedido de CPI para investigar o padre Júlio Lancelotti. A decisão foi tomada pelas lideranças da Câmara. Agora, os vereadores vão decidir qual será o objeto de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E só depois, a abertura da CPI poderá ser votada em plenário. Em reuniões anteriores, a intenção era investigar o fornecimento de comida e também de utensílios para o uso de substâncias ilícitas, além do tratamento de dependentes químicos na região da Cracolândia, em São Paulo. Mas o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, autor do pedido de abertura da CPI, disse que a apuração deve ser ainda mais ampla, já que há denúncias de supostos abusos sexuais praticados pelo padre. Em nota, a Câmara Municipal de São Paulo informou que até a próxima reunião do Colégio de Líderes na semana que vem, os vereadores devem definir em detalhes o objeto da investigação. Para ser aprovada em plenário, a abertura da CPI precisa ter 28 votos favoráveis entre os 55 vereadores. Tenho plena convicção que os 28 votos necessários para a abertura da CPI serão obtidos, haja vista a gravidade das acusações apresentadas, inclusive a denúncia de favorecimento financeiro para usuários de drogas, a fim de que eles pudessem obter crack. Ao Jornal da Record, a defesa de Júlio Lancelotti alegou que o padre é vítima de perseguição e que todas as denúncias contra ele já foram arquivadas. 5 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte em Nashville, nos Estados Unidos. A aeronave caiu ao lado de uma rodovia e explodiu. O piloto relatou problemas mecânicos e chegou a pedir autorização para um pouso de emergência. Mais de 15 mil pessoas fugiram de casa em Porto Príncipe, capital do Haiti. Hoje houve tiroteio entre agentes de segurança e integrantes de gangues em vários pontos da cidade. O governo decretou toque de recolher após a fuga de quase 4 mil detentos. O órgão eleitoral da Venezuela anunciou que as eleições para presidente vão ser realizadas no dia 28 de julho. Foi aberto um prazo para a inscrição de candidatos, mas a opositora do ditador Nicolás Maduro, Maria Corina Machado, foi impedida pela justiça venezuelana de concorrer. Hoje, um canal de TV alemão teve o sinal cortado no país após a exibição de uma reportagem que associava o alto escalão do governo ao narcotráfico. Hoje acontece nos Estados Unidos a chamada Super Terça. O dia é considerado o principal das primárias americanas porque define os candidatos à presidência. O resultado da votação de hoje tem o poder de apontar os candidatos que vão representar republicanos e democratas na eleição presidencial em novembro. Ao todo, eleitores de 15 estados americanos vão às urnas. No Alasca, a escolha é só do candidato republicano, enquanto em Iowa vai ser revelado o vencedor democrata. Já no território da Samoa Americana, na Polinésia, vai haver votação só para o Partido Democrata. Os candidatos de cada partido precisam somar um número mínimo de delegados. E só na Super Terça estão em jogo 70% dos delegados necessários para garantir uma candidatura. It's a big deal. Hoje é um dia importante que pode afunilar a concorrência, diz esta fiscal de urna. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, mas a gaúcha Ângela, que também é cidadã americana, faz questão de votar. Eu acho que votar é um prazer, não só um dever, como é um direito que eu aprecio muito. A Super Terça é como se fosse a última chance do candidato conquistar o eleitor indeciso. É por isso que a gente vê tanta propaganda pelas ruas. Além das disputas nos partidos, há eleição para cargos no Senado, na Câmara dos Deputados, além de vagas para procuradores e juízes. Já na corrida à Casa Branca, dos 15 candidatos iniciais, apenas 2 têm chances reais. Do lado democrata, o atual presidente Joe Biden é o favorito. Já Donald Trump venceu a maioria das primárias republicanas. Mas o ex-presidente ainda enfrenta uma adversária persistente, Nikki Haley, que até agora só ganhou as prévias na capital, Washington.
Os dois candidatos ainda enfrentam obstáculos pessoais. Trump tenta se livrar de indiciamentos na justiça, mas se voltar ao cargo, pode ganhar imunidade. Já Biden, aos 81 anos, é criticado pelos lapsos de memória e por não conseguir resolver uma crise migratória sem precedentes. As negociações para uma trégua na guerra entre Israel e os terroristas do Hamas foram estendidas por mais um dia, mas uma série de impasses ainda trava o acordo de cessar-fogo. Os negociadores do Hamas vão permanecer no Cairo por mais um dia a pedido dos mediadores. Mas nos 2 primeiros dias de negociações não houve nenhum avanço. O governo de Israel condiciona a pausa temporária à libertação dos sequestrados. Já o grupo terrorista Hamas exige o fim definitivo da ofensiva militar. Israel também cobra uma lista dos reféns que estão vivos. O Hamas diz que não tem acesso a todos os sequestrados por causa dos bombardeios. O secretário de Estado americano recebeu hoje em Washington o primeiro-ministro do Catar. No encontro, Antony Blinken pediu que Israel reforce os meios para levar ajuda humanitária para Gaza, onde, segundo ele, a situação é insustentável. O secretário também declarou que um cessar-fogo imediato poderia criar as condições para o fim do conflito. O Ramadã, mês sagrado do calendário islâmico, começa neste fim de semana. Sem um acordo de paz, a tensão deve aumentar. Nas últimas semanas, o governo de Israel discute a necessidade de reforçar a segurança na cidade antiga de Jerusalém por causa do risco de ataques. Hoje, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que não haverá restrições na primeira semana do Ramadã e que os muçulmanos poderão entrar no Monte do Templo, local considerado sagrado por judeus, cristãos e islâmicos. No norte de Israel, uma casa foi atingida por um foguete lançado a partir do Líbano. Ninguém ficou ferido. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, disse que os ataques contínuos do Hezbollah, que apoia o Hamas, arrastam a região para uma perigosa escalada de violência. A Ucrânia anunciou ter afundado o mais moderno navio de patrulha da Rússia. Um bombardeio lançado por drones atingiu e afundou a embarcação de guerra no Mar Negro, perto da Crimeia. Segundo Kiev, 7 pessoas foram mortas. A Rússia não se manifestou. O navio carregava ao todo 52 tripulantes. Mais cedo, drones de Moscou tinham sido usados para atacar um prédio residencial na cidade ucraniana de Odessa. Bombeiros foram acionados para conter as chamas. Não houve feridos. E depois de aparecer pela primeira vez desde o Natal, Kate Middleton teve um compromisso real confirmado. Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, em 8 de junho, a princesa de Gales vai comparecer a um desfile militar em comemoração ao aniversário do rei Charles III. Em janeiro, a esposa do herdeiro do trono britânico foi submetida a uma cirurgia abdominal quando ficou internada por 13 dias. O motivo não foi revelado, mas o sumiço de Kate desde o final do ano intrigou os britânicos e deu origem a uma série de especulações. E voltamos a falar sobre os estragos provocados por um temporal hoje em São Paulo. Ainda há 10 pontos de alagamentos do centro da cidade. 6 estão intransitáveis. A água invadiu lojas. Este motociclista arriscou e conseguiu passar. Já este outro não teve a mesma sorte e a moto ficou embaixo d'água. Em Caieiras, na Grande São Paulo, carros ficaram praticamente submersos e as pessoas não conseguiam sair dos prédios. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jezabel e logo após Gênesis tem muita ação no Cine Record Especial com o filme O Vingador do Futuro. Está imperdível. Boa noite para você. Boa noite.